Os recursos naturais do planeta se esgotam a cada dia. Para discutir os problemas climáticos mundiais, líderes de vários países estão reunidos no maior evento global das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, a COP30. A conferência ocorre pela primeira vez aqui no Brasil, em Belém, no Pará. O presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, participou de um dos encontros para discutir o impacto das alterações do clima no mundo do trabalho. E você vai ver ainda, reconhecida a legitimidade do Ministério Público do Trabalho em ação que pedia pagamento de direitos trabalhistas a pessoas em condições análogas à escravidão. Estrangeiro fica impedido de sair do Brasil até quitar dívidas trabalhistas milionárias. Adolescentes da categoria de base do Avaí Futebol Clube em Santa Catarina podem ser contratados conforme dispositivos da Lei Pelé. Um empresário estrangeiro tentou deixar o Brasil, mas acabou impedido no aeroporto. Ele teve o passaporte apreendido em razão do não pagamento de dívidas trabalhistas. Já são mais de 2 milhões de reais em débitos. A apreensão do documento do empresário foi mantida pela seção 2 de dissídios individuais do TST. A maioria dos ministros e ministras da SDI2 entendeu que a medida é válida, já que todas as tentativas tradicionais de cobrança foram esgotadas. O empresário indiano relatou que estava no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando soube que não poderia embarcar para Londres, onde mora. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. Desde então, ele diz estar hospedado em um hotel na capital paulista e em situação de constrangimento ilegal. A dívida trabalhista que o empresário tem é de cerca de 2 milhões e 200 mil reais. Esse valor é resultado de dezenas de ações contra a SUSA, Indústria e Comércio de Produtos Minerários. A primeira ação foi ajuizada em 2012, no interior do Rio Grande do Norte, até que a situação chegou aqui, ao Tribunal Superior do Trabalho. O julgamento ocorreu na seção 2 de dissídios individuais. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, que integrava o colegiado, entendeu que o empresário deveria ter habeas corpus concedido com liberação do passaporte. Para a ministra, impedir um estrangeiro sem moradia no Brasil de voltar a ver a família no exterior equivale à prisão civil por dívida, o que é vedado pelo Pacto de São José da Costa Rica. A determinação foi a inclusão do nome do paciente no modo de restrição, de impedimento de saída do país. Não é propriamente uma apreensão de passaporte. No sistema de tráfico internacional, módulo alerta e restrição. Então, não se configura uma situação de mera suspensão de passaporte para impedir uma viagem de turismo, por exemplo, ou mesmo profissional. O argumento da relatora foi seguido pelos ministros Dezena da Silva e Douglas Alencar e pela ministra Morgana Richa. Não há uma única linha a respeito de provas diretas ou indiretas de eventual ocultação de bens ou sobre padrão de vida ostensivo do paciente, que, consideradas as condições do caso concreto e ser uma pessoa, um estrangeiro que mora no exterior, deveria passar também o dever de fundamentação por aspectos que impeçam o seu retorno ao país de origem junto com o convívio para o convívio com os seus familiares. Mas prevaleceu no julgamento o voto divergente da ministra Liana Schaibe. Ela considerou haver fortes indícios de evasão patrimonial e ressaltou que o empresário estrangeiro foi sócio de empresas fechadas de forma irregular, além de responder por débitos ambientais. O ministro Amaury Rodrigues acompanhou o entendimento. A SDI2 entende justificada a apreensão de passaporte. Aí indaga-se, o fato dele ser estrangeiro excepciona o devedor? Me parece que não. Por maioria, a SDI2 manteve o bloqueio do passaporte e a restrição de saída do Brasil até o empresário quitar as dívidas. Não cabe mais recurso da decisão.
Agora, a decisão é da seção de dissídios coletivos do TST. O colegiado considerou abusiva uma greve de trabalhadores da indústria de cimentos Votorantim, em Sergipe. Exatamente, Luana. A maioria do colegiado entendeu que os grevistas não buscavam negociar com o empregador e que o movimento tinha pautas políticas. Quem traz os detalhes desse caso para a gente é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Anderson e Luana. Na ação, a Votorantim Cimentos de Laranjeiras, em Sergipe, afirmou que sofreu sucessivas paralisações a partir de 2017, período em que se discutia a reforma trabalhista no governo Michel Temer. Segundo a empresa, que é a maior do segmento no Nordeste, os movimentos eram de caráter político, sem relação com as reivindicações contratuais da categoria. A empresa relatou que os trabalhadores foram impedidos de entrar na fábrica e que houve interdição de caminhões que faziam carregamento de produtos. A Votorantim pediu a declaração de abusividade da greve e indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, julgou o movimento abusivo, com base na Lei de Greve a 7.783 de 1989. Mas o sindicato recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção de dissídios coletivos do TST, ministro Ives Gandra, explicou que, de acordo com o entendimento da SDC, a greve como direito trabalhista só se justifica quando é dirigida ao empregador. Naqueles casos em que a greve é puramente política para forçar o legislativo a adotar alguma medida, é que nós temos entendido que aí a empresa não tem o que fazer. O ministro Lélio Bentes Corrêa abriu divergência. Ele argumentou que greves contra reformas legislativas que afetam diretamente os direitos sociais dos trabalhadores estão amparadas pelo artigo 9º da Constituição Federal. O ministro ressaltou ainda que a Organização Internacional do Trabalho considera legítimas greves que protestam contra políticas econômicas e sociais com impacto direto sobre emprego e proteção social. Peço vênia para consignar o meu voto vencido no particular, por entender que, por esse fundamento, não é possível reconhecer a abusividade do movimento paredista. E já ressalto que, doravante, apenas ressalvarei o entendimento pessoal. O ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a SDC, acompanhou o voto do relator, mas com ressalvas. Entendo que cabe, sim, a extensão às entidades sindicais, em ações coletivas, as vantagens da Lei da Ação Civil Pública dos anos 80 e também do Código do Consumidor dos anos 90. Várias turmas do TST assim entendem, mas a SDC, a maioria, pacificou no outro sentido. Por maioria de votos, o colegiado considerou a greve abusiva. Já o pedido da Votorantim de indenização por danos morais foi rejeitado. A decisão considerou que a ação declaratória de greve não permite condenação desse tipo. Volto com vocês no estúdio. Anderson, Luana. Obrigada pelas informações, Samantha. Obrigado, Samantha. E no próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade reconhecida em ação que solicitava pagamento de direitos trabalhistas a pessoas em condições análogas à escravidão. Os trabalhadores foram resgatados de áreas de garimpo. Eles não tinham acesso a banheiro e se alimentavam em locais insalubres. Os detalhes desse caso já já. Estamos de volta e vamos a uma decisão da primeira turma do TST. O colegiado rejeitou o recurso de um cobrador de ônibus da Aviação Garcia que pedia horas extras. O trabalhador questionava uma cláusula coletiva que permitia o prolongamento do período máximo previsto em lei para descanso e refeição, conhecido como intervalo entre a jornada. E quem tem os detalhes dessa decisão e conta pra gente agora é a repórter Renata Gorga. Oi, Renata, o que o trabalhador contou nessa ação? Oi, Luana. Oi, Anderson. O empregado afirmou que em quase 20 anos de trabalho na Aviação Garcia, em Londrina, no Paraná, exerceu diversas funções.
entre elas as de auxiliar de serviços gerais, frentista, cobrador e lavador de ônibus. Pelo período que trabalhou como cobrador, ele pediu o pagamento de várias parcelas, bem como a declaração de nulidade de uma cláusula de norma coletiva que previa extrapolação do limite máximo do intervalo intrajornada, que é a pausa prevista para refeição e descanso durante o expediente de trabalho. O profissional sustentou que, por diversas vezes, foi obrigado a permanecer em intervalo por mais de 2 horas e argumentou que deveria receber horas extras por isso. O juízo de primeiro grau negou o pedido para considerar o intervalo superior a 2 horas como período de trabalho, pois a possibilidade de prolongamento estava prevista nos acordos coletivos de trabalho, em adequação ao artigo 71 da CLT. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença. O TRT confirmou a validade da cláusula, apesar de não haver a pré-fixação dos horários de início e fim. A decisão do juízo de segundo grau destacou ainda que o trabalhador havia concordado com horários fixos de jornada dividida em 2 períodos. Além disso, testemunhas revelaram que as escalas eram enviadas com antecedência aos empregados e que tudo era registrado em listas de frequência. O cobrador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O homem argumentou que a ampliação do intervalo se dava de forma aleatória, conforme as necessidades da empresa, o que, para o profissional, tornaria nulo o ajuste. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, considerou válida a cláusula coletiva, mesmo não havendo especificação dos horários de intervalo. O ministro também observou que o empregador, mesmo amparado pela norma coletiva, não poderia impor períodos extensos de intervalo a ponto de causar risco à saúde e à segurança do trabalhador, mas concluiu que esse não era o caso em questão. O relator assinalou ainda que, pelas informações do acórdão do TRT, a norma coletiva foi aplicada sem abusos pela Aviação Garcia e, por isso, não se justifica qualquer condenação ao empregador. Os demais integrantes da primeira turma acompanharam o voto. Não cabe mais recurso da decisão. Volto com vocês, Luana e Anderson. Tá certo, Renata. Muito obrigada pelas informações e até mais. E agora a gente fala de um caso que envolve empregados em condições análogas à escravidão. Isso mesmo que você ouviu. A terceira turma do TST reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho em uma ação que solicitava o pagamento de direitos trabalhistas a pessoas que foram resgatadas de garimpos. Elas viviam em alojamentos insalubres na região amazônica. Durante a operação que motivou o resgate, foram identificados outros crimes, como posse ilegal de armas e usurpação ilegal de ouro. Olha só. A ação de resgate foi realizada em fazendas onde funcionavam 7 garimpos no município de Cumaru do Norte, no Pará. Profissionais do Ministério Público do Trabalho, policiais federais e auditores fiscais do trabalho participaram da fiscalização. 33 trabalhadores foram encontrados em condições análogas à de escravo. Nos garimpos que ficavam numa parte da Amazônia Legal, não havia banheiros. A alimentação ocorria em locais insalubres e os alojamentos eram degradantes. Além das condições irregulares de trabalho, os agentes constataram diversos outros crimes, como posse ilegal de armas, uso de mercúrio, crimes ambientais e usurpação ilegal de ouro. Com base na operação, o MPT entrou com uma ação civil pública contra 5 donos de garimpos. Os pedidos incluíam indenização por dano moral coletivo e reconhecimento do vínculo de emprego dos trabalhadores com o pagamento das verbas rescisórias devidas, além de indenizações individuais. O juízo de primeiro grau reconheceu o trabalho em condições análogas à escravidão e condenou cada proprietário a pagar R$100 mil de indenização por dano moral coletivo, mas não admitiu a legitimidade do MPT quanto aos pedidos individuais e extinguiu o processo. A sentença foi mantida pelo TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O MPT, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso julgado na terceira turma em planilha foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele lembrou que o combate ao trabalho escravo contemporâneo é obrigação internacional e nacional, prevista em convenções da Organização Internacional do Trabalho,
na Constituição Federal e no Código Penal. Para o ministro Balazeiro, o MPT tem legitimidade constitucional e legal para propor ações civis públicas em defesa de direitos como reconhecimento de vínculo de emprego e indenizações. No caso em análise, assinalou que, embora atinjam cada trabalhador individualmente, as violações têm origem e causa comuns, caracterizando direitos individuais homogêneos. Dessa forma, negar a legitimidade do MPT prejudicaria os trabalhadores em condição de extrema vulnerabilidade e retardaria a atuação da Justiça. Com a decisão unânime da terceira turma, o processo retornará à Vara do Trabalho para que sejam julgados os pedidos de reconhecimento de vínculo e de verbas rescisórias. Já a solicitação de aumento da indenização por dano moral coletivo ficou sobrestada, ou seja, suspensa temporariamente. Ainda cabe recurso. O engenheiro eletricista contratado em 2005 deve receber o adicional de periculosidade calculado sobre o salário base e não mais sobre o salário total. A decisão unânime é da 5ª turma do TST e tem como referência uma mudança em lei. A Equatorial Goiás, antiga CELG, calculava o valor do adicional de periculosidade sobre a remuneração total do engenheiro eletricista, conforme a Lei 7.369 de 1985. Mas o dispositivo foi revogado e substituído pela Lei 12.740 de 2012, que adota o adicional de periculosidade sobre 30% do salário base. Ao julgar a ação trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás aplicou o entendimento de que a mudança no cálculo valeria para os contratos com vigência posterior à lei, conforme previsto na súmula 191 do Tribunal Superior do Trabalho. Como o vínculo do engenheiro se iniciou em 2005, portanto, antes da mudança legislativa, o TRT condenou a Equatorial a pagar as diferenças salariais resultantes da alteração da base de cálculo. A empresa recorreu ao TST. O relator do recurso na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, fez uma analogia do caso em questão com a Lei 3.467 de 2017, conhecida como reforma trabalhista, que tem aplicação imediata aos contratos de trabalho em curso. Se ela tem o efeito imediato e geral, ela se aplica também não só à reforma trabalhista, mas a essa lei que modificou com relação aos eletricitários, razão pela qual eu conheço e provejo. O ministro Douglas Alencar acompanhou o relator e sugeriu o cancelamento da súmula 191, o que deverá ser analisado pela Comissão de Jurisprudência da Corte. A decisão da 5ª turma do TST, que acolheu o recurso, foi unânime. Sendo assim, o colegiado determinou que um engenheiro receba adicional de periculosidade calculado sobre o salário base a partir da vigência da Lei 12.740 de 2012. Ainda cabe recurso. O assunto agora é futebol. Adolescentes da categoria de base do Avaí Futebol Clube em Florianópolis, Santa Catarina, podem ser contratados de acordo com dispositivos da Lei Pelé. A decisão é da 8ª turma do TST, que entendeu não haver necessidade de contratação como aprendizes pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. A ação civil pública foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho em 2018. O órgão apontou supostas irregularidades nas categorias de base do Avaí e solicitou, entre outros pontos, que os adolescentes, a partir de 14 anos, assinassem contratos de aprendizagem com direitos previstos na CLT. Os pedidos foram parcialmente atendidos em primeira e segunda instâncias, mas em relação à legislação aplicável, prevaleceram os dispositivos da Lei 9.615 de 98, a chamada Lei Pelé. Essa legislação incentiva o esporte, identifica talentos e contribui para a formação dos jovens, que somente a partir dos 16 anos poderão se profissionalizar. Além disso, a Lei Pelé não estabelece a duração de 2 anos para os contratos, como ocorre no modelo tradicional de aprendizagem. O Ministério Público do Trabalho recorreu ao TST. O caso foi julgado em plenário virtual pela 8ª turma
O relator ministro Sérgio Martins destacou em seu voto que a figura da aprendizagem profissional disposta no artigo 428 da CLT apresenta muitas diferenças em relação ao Instituto de Formação Desportiva do Jovem Atleta Não Profissional, regulamentado em lei específica, sobretudo a previsão de não formação de vínculo empregatício, devendo prevalecer essas disposições da legislação especial. O relator também apontou que manter os adolescentes em atividades desportivas ajuda a afastá-los da criminalidade e contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Por unanimidade, a 8ª turma decidiu que os atletas em formação do Avaí Futebol Clube podem ser contratados por mais de 2 anos. E que, nesse caso, a Lei Pelé prevalece sobre contratos de aprendizagem. Não cabe mais recurso da decisão. E no próximo bloco, COP30. A Justiça do Trabalho marca presença na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento acontece em Belém. Logo mais você confere os detalhes do que foi debatido. O Revista TST está de volta para falar de COP30 e a Justiça do Trabalho. A relação entre o meio ambiente e as demandas que envolvem o direito de trabalhadoras e trabalhadores foi discutida no evento em Belém, no Pará. Essa é a primeira vez que uma edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é realizada no Brasil. A programação segue até sexta-feira, dia 21 de novembro. Exatamente, Luana. A COP30 reúne chefes de Estado e autoridades de dezenas de países interessados em debater soluções para a mudança do clima. O presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, esteve no encontro nesta semana. O repórter Rossini Gomes acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. A discussão sobre os impactos que a mudança climática e a crise ambiental causam nas relações de trabalho ganhou força com a presença do ministro Vieira de Mello Filho. Durante 2 dias, ele compareceu a diversos espaços aqui em Belém que estão discutindo a temática durante a COP30, como o Mercado de São Brás, o Parque da Cidade e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. No TRT, o presidente do TST e do CSJT afirmou que está tentando viabilizar um orçamento especial permanente para auxiliar tribunais regionais do trabalho a chegar a pessoas mais vulneráveis que vivem distantes dos grandes centros urbanos. A Justiça do Trabalho está implementando um projeto muito grande de intervenção na Amazônia, sobretudo com itinerâncias programadas, planejadas, regulares em todo o território amazônico, e isso faz com que nós possamos ter acesso e levar acesso e cidadania a todas essas pessoas. Na Zona Azul, dentro do Parque da Cidade, o ministro Vieira de Mello Filho ressaltou que a vida e o trabalho das pessoas devem estar no centro de todas as decisões e que garantir esse direito é função da justiça. Não há falar em sustentabilidade se nós não tivermos a ideia de trabalho decente e justiça social. Então a gente tem que ficar de olho no triângulo que é o ambiental, o econômico e o social. Se nós conseguirmos equilibrar sem que nenhum deles se projete acima de qualquer outro desses pilares, nós vamos assistir uma possibilidade de que nós comecemos a transformar as coisas. O judiciário vai fazer parte importante e forte no movimento de proteção ao clima. Proteção às florestas, proteção aos povos originários, ribeirinhos e quilombolas que vivem nessas localidades. No Mercado de São Brás, na capital paraense, o ministro participou de um evento realizado pela Laclima, um instituto que atua na pesquisa, no desenvolvimento e na disseminação de conhecimento de políticas climáticas. Ele chamou a atenção para o calor excessivo, que afeta a rotina de trabalhadoras e trabalhadores de diversas categorias profissionais. Alguém dizer que um trabalhador na construção civil, exposto ao sol, trabalhando pesado, carregando material pesado, não tenha um comprometimento físico, um desgaste muito superior, me parece impensável isso. E eu acho que a gente tem que acabar com essa ferida colonial. Chega de exploração do trabalhador brasileiro. É preciso ter respeito. Nós podemos construir uma economia em que haja uma distribuição proporcional para aqueles que trabalham e não só para aqueles que produzem.
A COP30 continua. Tem programação até esta sexta-feira, dia 21. E a gente segue acompanhando as discussões e as articulações do Judiciário Trabalhista durante o evento. 3 mulheres compõem lista tríplice para ocupar vaga de ministra no Tribunal Superior do Trabalho. O Pleno do TST elegeu as desembargadoras Margarete Rodrigues Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, e Márcia Regina Leal Campos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro. Agora, a lista segue para apreciação e indicação do Presidente da República. A vaga é decorrente da aposentadoria do ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, alertou para os riscos da pejotização. O ministro ressaltou que essa prática no mercado de trabalho fragiliza os direitos sociais, compromete o financiamento da Previdência e coloca em risco o futuro do país. O presidente também defendeu a competência da Justiça do Trabalho para julgar conflitos decorrentes das novas relações de trabalho e rebateu o argumento de que a flexibilização nos modelos de contratação contribui para gerar mais empregos. A prática da pejotização, além de deixar à míngua o trabalhador contratado, relembre-se, uma empresa não tem limite de jornada, não tira férias, não adoece, não se aposenta, não se afasta para licença maternidade e não tem direito ao FGTS. Fragiliza todo o sistema de proteção social na medida em que não deixa de endereçar a ele demandas das pessoas humanas que trabalham, velhice, doença, acidentes, maternidade, desemprego involuntário, mas deixa de contribuir com a sua sustentação financeira. Também houve audiência pública no TST. Especialistas e entidades debateram a competência da Justiça do Trabalho para direcionar a execução de dívidas trabalhistas ao patrimônio pessoal dos sócios quando uma empresa não cumpre as próprias obrigações. A audiência foi convocada pelo ministro Amaury Rodrigues, relator de 2 incidentes de recursos repetitivos no tema 26. As contribuições vão subsidiar a análise do tribunal antes da definição de tese jurídica. A Justiça do Trabalho promoveu o 10º Encontro Nacional de Sustentabilidade em Manaus, no Amazonas. Com o tema Transição Justa e Mudanças Climáticas, o evento possibilitou discussões sobre os desafios climáticos e sociais sob a ótica da justiça e da sustentabilidade. Na ocasião, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho reforçaram o compromisso com a Agenda 2030 e a proteção dos direitos humanos e trabalhistas frente às transformações ambientais. Nesta semana, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro José Roberto Pimenta, realizou uma correição no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Alagoas. O ministro destacou a importância de ampliar o acesso da sociedade à Justiça do Trabalho. Nas correições ordinárias são examinados indicadores de desempenho e elaboradas recomendações que fortaleçam a transparência e a eficiência dos TRTs. A edição do Revista TST de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá você confere mais notícias nas nossas redes sociais. Tchau!